Boa tarde, pessoal. Estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou gravando esse vídeo aqui no hotel, que é muito bom, por sinal, perto aqui do aeroporto. Mas tem aqui a meta de colocar para vocês sempre um vídeo novo aí no canal. Tomara que o barulho aqui externo, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, cachoeira, não é cachoeira não, que estão colocando aqui a piscina para limpar. E aqui em Mato Grosso do Sul, de vez em quando você vai ouvir aqui passando uma arara aqui, eles vivem livres. Você pode ver também em reserva, mas elas vivem livres aqui. Geralmente a gente vê as araras vermelhas, mas dá para ver também as azuis. Ó, passou aqui um casal aqui agora. Mas a ideia de gravar esse vídeo, dia 24 de janeiro, aqui são 18 horas, é um horário, uma hora a menos, o horário Brasília, mas para falar um pouquinho do PCA. Inclusive, essa semana eu estou rodando aqui 7 municípios em Mato Grosso do Sul, e tem sido uma experiência muito interessante, iniciando o PCA com eles aqui. Eu vou fazer um resumão aqui do PCA, do Plano de Contratações Anual, mas o tema que eu escolhi aqui, inclusive, ele remete a mais do que apenas a contratações de bens e serviços. Ele faz menção da governança das leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA. Se você já trabalha na administração pública, vai entender essa correlação. Se você não trabalha, além de você começar a entender essa correlação com o plano de contratações anual, você vai entender também que há necessidade de entender melhor como é que são os instrumentos e por que que eles funcionam tão bem. Vou ligar a luz aqui agora, melhorou um pouquinho, tá? Fiz uma breve apresentação aqui que eu vou compartilhar com vocês. É bem simples. E como já de costume, eu peço para vocês aí colocarem a sua opção aí, se inscreverem aqui no canal, deixe seus comentários, dê o like, porque isso favorece para que esse conteúdo seja transmitido a outras pessoas. Pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, mas se você realmente gostar do conteúdo, se inscreva no canal, é gratuito, que não cobra nada, mas compartilhe e dê seu like. Então, plano de contratações anual para além das contratações. Esse QR Code é do meu Instagram também. É o único, acho que tem no Instagram com esse nome, Felipe Dias Belo, Dias com Z, Belo com dois L's. Mas vamos lá. Então, como eu já disse, antes de a gente adentrar efetivamente na questão do plano de contratações anual, nós temos que fazer uma lembrança do sistema orçamentário brasileiro. Ele vem antes da Constituição, a Constituição confirmou, lá no artigo 65, como vocês estão vendo na tela, essas três peças orçamentárias, que é o plano plurianual, que ele é feito a médio prazo para 4 anos. Então, ele começa no segundo ano do gestor e vai até o primeiro ano do gestor subsequente. Isso vem de encontro a um princípio também constitucional, o princípio no direito administrativo, fala que é do princípio da continuidade administrativa. Imagine se um prefeito, por exemplo, entrasse num mandato, comentário novos e reeleitos em 2025, não tivesse o PPA, não teria uma LDO, uma LOA. Como é que iria começar as atividades? Então, o PPA é nesse sentido também. As outras leis também seguem nesse sentido que a gente vai relembrar aqui agora. Então, em 1964, com a aprovação da Lei Federal 4.320, que está em vigor até hoje, é uma lei muito boa. Você vai lembrar dessa lei. Você usa, se você está na administração pública e está assistindo esse vídeo, e você já trabalhou com processo de dispensa, licitação, é da contabilidade, é, recebe material no almoxarifado, você vai ver um documento lá dentro desse processo chamado empenho, ou nota de empenho. E essa nota de empenho está sendo regulamentada e foi regulamentada, por assim dizer, lá na 4.320. Aí você pega lá do artigo 59 a 62, que fala das três fases da despesa: empenho, subempenho, liquidação e pagamento. E junto com essas práticas já de planejamento, de orçamento, de 64, a Constituição de 88, ela confirmou essa prática do planejamento orçamentário, instituindo essas três peças orçamentárias que você está vendo aí na frente, que é o PPA para 4 anos, como falamos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
que é para um exercício, e a lei orçamentária anual. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e por que que tem a ver nós falarmos sobre noções de orçamento, relembrar, revisitar a noção de orçamento em relação ao plano de contratações anual. Então, o plano plurianual é um plano estratégico, considera, como já falamos, os 3 últimos anos da atual gestão e o primeiro ano da gestão subsequente. Então, ele traz com clareza as prioridades da administração, faz um alinhamento estratégico, e eu peço que você grave essa frase, alinhamento estratégico. Na hora que a gente falar do artigo da 14133, que é a Lei Federal sobre Licitações e Contratos, você vai ver que tem tudo a ver aqui o PPA com o PCA, tá? Então, guarda essa frase aí. Então, estabelece a relação entre esses programas, metas, indicadores, ações, tudo isso. Fala de valores também, porque você tem que previsionar isso, já que ela vai ordenar a LDO e automaticamente a LOA, ela fala de valores também. Por isso que a gente fala de alocação eficiente de valores. Não é um mero documento para cumprir tabela, tá, pessoal? Geralmente, esse aqui é o plano de governo do atual gestor, que é materializado no PPA. Ela pode sofrer alterações, melhorias, e, e a gente vai ver isso quando eu chegar na LOA. Eu vou voltar no PPA e na LDO, vocês vão entender por quê. Aí eu vou fazer a correlação com o PCA e assim sucessivamente. Então, é importantíssimo instrumento isso, para que a gente possa entender para onde aquele município deseja ir durante pelo menos 4 anos. Então, isso é importante a gente entender esse fluxo desse processo orçamentário, visando a institucionalização e a confecção do plano de contratações anual. Já a lei de diretrizes orçamentárias, então, se o PPA é para 4 anos e a LDO para um ano, é como se eu tivesse um bolo, partisse ele em quatro e tirasse uma fatia desse bolo, é a LDO. Então, a LDO é oriunda do PPA. E eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho falado em todo lugar que eu vou, parece pretensioso da minha parte, ou esse reles mortal falar isso aqui, mas a Constituição está com os prazos não muito corretos, por assim dizer, no primeiro ano de mandato, que foi ano passado dos atuais gestores municipais. Por quê? Ela diz lá na Constituição que a LDO, o Projeto de Lei de Diretriz Orçamentária, vai ser enviado para a Câmara em abril e o PPA e a LOA em agosto. Mas se a LDO é oriunda do PPA, como é que eu mando a LDO primeiro que o PPA? Então, em alguns municípios, inclusive do Rio de Janeiro, onde eu moro, eu sugeri já há anos atrás os municípios incluírem na lei orgânica prazos diferentes. Ué, Felipe, pode incluir na lei orgânica prazos diferentes para a elaboração e aprovação das peças orçamentárias? Pode. E aí eu sugeri nos municípios, no primeiro ano de mandato, você primeiro envia o PPA, aí ele é aprovado, por exemplo, PPA em abril, em agosto a LDO a LOA. No segundo ano de mandato, volta à prática anterior, que é da Constituição Federal, no artigo 165, que é abril a LDO, em agosto a LOA. E alguns municípios aproveitaram e estenderam o prazo para a apresentação da LOA. Alguns colocaram em setembro, outros em outubro. Mas, basicamente, como você está vendo na tela, ela tem aquelas metas e prioridades para determinado exercício. Com isso, estabelecendo isso, ela vai orientar a lei orçamentária. E aí ela pode também falar sobre legislação tributária, que inclusive na pandemia foi feito muito isso através de medida provisória, LDO. Já vi casos de municípios darem desconto de IPTU comercial para empresa em determinado local do município, se fizesse alterações nas fachadas das lojas conforme projetos pré-aprovados, isso pode ser colocado na LDO. A política tarifária e gestão de pessoas também. Então, a LDO vai pegar essa parte do bolo, um quarto do bolo, que é o PPA, que são 4 partes, são 4 anos, e vai estabelecer essas diretrizes. Mas ainda não é efetivamente a questão de arrecadação e despesa, que aí entramos na lei orçamentária. Aí sim, é, é como se fosse um jogo realmente, né? O campeonato é o PPA, as normas gerais. A LDO é a regra do jogo ali, o juiz. E o jogo
entre os dois times é a lei orçamentária, que é propriamente dito, momento de arrecadar as receitas e executar as despesas. Mas a LO, a LOA, ela tem que estar de acordo com a LDO, está de acordo com o PPA. Então, quando você olha aqui para a tela e vê, poxa, então eu tenho lá receitas e despesas, ela fala sobre esse impacto orçamentário que vai gerar emprego, renda, novos negócios, novas situações. E de acordo com a Constituição, ela não podemos apenas programar ou dizer o que vamos fazer. Precisamos quantificar os objetivos. Então, o projeto de lei orçamentária, como já dissemos, é compatível com a LDO e LOA. Então, agora, nesse momento, você vai entender várias coisas. Quer ver uma coisa que tem acontecido com alguns gestores? Chegou um convênio novo, você conseguiu um convênio, uma emenda parlamentar. E daí, essa emenda, esse convênio novo, você vai abrir um crédito especial na lei orçamentária. Mas é tão novo esse convênio que é uma política pública que você não tinha estabelecido no PPA e na LDO. Então, se você abre um crédito especial de uma política pública que não estava no PPA e automaticamente na LDO, o que você tem que fazer? Você tem que providenciar as alterações também nessas duas outras leis, que é o PPA e a LDO, porque os tribunais de contas estão checando isso também, a compatibilidade das peças orçamentárias. Depois, aqui na descrição do vídeo, se você quiser, você gestor público, tenha feito, quiser conversar um pouquinho mais como que isso seria feito, nós estamos à disposição para conversar com vocês. Aqui não vai dar tempo para a gente destrinchar isso. Mas voltando aqui, abrir um crédito especial tem que verificar isso. E aí você observa o seguinte: se eu vou abrir um crédito especial de um convênio ou de um contrato de repasse novo, provavelmente não estava no PCA, eu posso ou não fazer se não está no plano de contratações anuais. Vai poder, mas você vai ter que fazer uma alteração, uma atualização do plano. Por isso que essa figura é interessante aqui, que é a figura do PDCA, né? Que é planejar, acompanhar, checar, monitorar, enfim. Também isso acontece nas peças orçamentárias e, com certeza, no plano de contratações anual. Então, isso também poderá ser feito. Volto a dizer, se você quiser, conversa mais um pouquinho com a gente. Os contatos estão na descrição desse vídeo aqui, para entender que não é meramente isso que a gente pensa das peças orçamentárias. E aí, quando a gente vai efetivamente para o plano de contratações anual com base na Lei 14.133, lá no inciso 7, do artigo 12 da lei, diz o seguinte, ó, vou ler textualmente conforme está aí na tela. No processo licitatório, a partir de documento de licitação, formalização, aqui não é exatamente o artigo, mas um resumo, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão elaborar plano de contratação anual, para racionalizar as contratações e assim por diante. O que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte, é que no artigo, no inciso 7 do artigo 12, ali, embora não esteja aqui escrito de forma categórica, mas se você ler o inciso 7, artigo 12 da lei, você vai ver lá o seguinte, que ele vai subsidiar as leis orçamentárias e isso tem que estar alinhado com o planejamento estratégico. Lembra que eu falei para você guardar aquela frase, alinhamento estratégico lá no PPA? Então, o plano de contratação anual, lembra aqui, ó, está aqui do lado, ó, para garantir um alinhamento com o planejamento estratégico. Quem é o planejamento estratégico? PPA. E subsidiárias de leis orçamentárias. Então, peraí, Felipe. Se a lei orçamentária, por exemplo, no município segue a Constituição em agosto, eu teria que fazer o PCA antes para subsidiar a lei orçamentária? Exatamente. Então, o PCA ele tem que ser feito logo no início do ano, para que ele seja publicado e dê tempo para os órgãos ou o órgão que centraliza a confecção do projeto de lei orçamentária possa utilizar o PCA para elaborar o projeto de lei orçamentária que será enviado, por exemplo, à Câmara de Vereadores, mas, além disso, ver se aquele PCA está também compatível com a LDO e com o PPA. Então, isso tudo é importante, até porque a LDO ela é enviada em abril, então, antes, provavelmente, da publicação do PCA. Então, esse alinhamento é interessante. Por isso que, quando se fala de PCA, para além das contratações, é isso.
a gente não pode diminuir a importância do PCA, porque nós vão falar quando é que vai ter uma dispensa, quando vai ter um pregão eletrônico, quando vai ter uma concorrência. Não, é muito mais do que isso. Por isso, você, gestor público, você técnico, prefeito, secretário, se quiser conversar mais um pouco sobre isso, estou à disposição, você pode nos procurar nos contatos, nas informações da descrição desse vídeo. Bom, finalizando aqui a questão do PCA, do processo de elaboração do plano de contratação anual, a princípio a gente trabalha com essas datas, que até 31 de março, a entrega ali em 1º de abril, via documento de formalização de demanda. Todas as secretarias farão os documentos e entregarão esses documentos para que seja confeccionado e consolidado o PCA daquele ente de todas as secretarias. E aqui eu faço um adendo. Vocês que já estão na administração pública, vocês que não estão assistindo esse vídeo, só para que a gente coloque todo mundo aqui na mesma página. A administração pública já utiliza a DFD, que é o documento de formalização de demanda, mas ele utiliza de um outro formato. Então, esse DFD aqui para plano de contratação anual é diferente, não é aquele que se abre o processo. Até 30 de abril, o setor consolidaria todas essas informações aí, do especial das secretarias, e na primeira quinzena de maio seria a publicação, seria autorização, né, do prefeito ou da pessoa que faria essa autorização, ou da secretária ou do secretário, e depois o prefeito, de uma forma consolidada esse plano, e todas essas contratações seriam efetivadas ou seriam regulamentadas, orientadas por esse PCA no ano que vem. Então, a gente faz um PCA esse ano para 2027. Então, se a gente faz esse ano, tem que fazer até maio, publicar até maio, para ter o PCA para orientar a lei orçamentária, o que você está esperando em falar com a gente? Então, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo, mande a mensagem para a gente, para que a gente possa ajudá-lo nesse sentido também. Opa, deixa eu voltar aqui a tela. Então, por fim, o conceito é eficiência operacional na realização das compras, das licitações, previsibilidade do mercado. O que é previsibilidade do mercado? Se o empresário olha o PCA publicado, ele vai saber assim, ó, quando é que eu vou ter a oportunidade de participar de uma venda de uniforme, de medicamentos, de material de expediente, de material de informática. Então, quando ele vê isso com meses de antecedência, aquele empresário pode participar, tem mais possibilidade de ganhar, porque ele vai fazer o contato com o seu fornecedor, ter as certidões, com o seu contador, enfim. Então, isso estimula o mercado local, e com isso, o que a prefeitura vai ganhar? Vai ganhar maior participação do empresário, vai melhorar a sua arrecadação, pode gerar emprego e renda. Você não quer arrecadar mais, gestor público? Sem aumentar imposto, sem aumentar a tabela, sem criar novas taxas e impostos. É só com a circulação do próprio seu dinheiro aí da prefeitura, do recurso da prefeitura, internamente. Isso aumenta a previsibilidade. A gestão orçamentária. Eu sempre brigo nas minhas palestras, eu falo que eu dou aula de orçamento na Dinamarca. Na Dinamarca, quando eu dou aula de orçamento, eles reclamam que às vezes lá, algumas secretarias, é brincadeira que eu estou falando, né? Abre um processo e não tem dotação orçamentária. Isso acontece na Dinamarca, não acontece no Brasil. O PCA vai diminuir esse problema. Outra questão que acontece na Dinamarca, se vai ter um dinamarquês aqui ouvindo isso, é só uma brincadeira, tá? É só título da gente tomar atenção aqui para a questão. Se você vai abrir também ali um processo e vários processos que não tem dotação, isso vai diminuir com o PCA. Também vai diminuir aquela obrigatoriedade do prefeito toda hora tem que fazer um decreto, remanejar para cá, remanejar para lá o orçamento, porque o PCA também vai diminuir isso. E com certeza a legalidade nas contratações públicas vai diminuir a possibilidade de descumprimento na questão do fracionamento de despesa. Pessoal, fracionamento de despesa, inclusive na nova lei de licitações, na Lei Federal 14.133, que alterou o Código Penal, pode ser considerado uma dispensa ilegal, e se for considerado uma dispensa ilegal, pode levar até questões não só sanções administrativas, mas como penais, tá? Então, PCA, palavra, ao caso, a frase-chave que está aqui no final dessa tela, o PCA representa um avanço fundamental na modernização da gestão pública municipal, aliando planejamento estratégico, responsabilidade fiscal e eficiência operacional.
Portanto, pessoal, finalizando aqui o vídeo, vou interromper a transmissão. PCA é fundamental para geração de emprego, renda, aumento da arrecadação, previsibilidade do mercado local, transparência, segurança jurídica, e os tribunais de contas estão em cima, com razão, para ver se aquele órgão está fazendo PCA e se o PCA está de acordo realmente com a realidade. O primeiro PCA não vai ser bom. Se você acertar em 50% é muito, mas o segundo vai ser efetivamente muito melhor. Então, conte com nossa ajuda. Entre em contato aqui na descrição do vídeo, tem várias formas de entrar em contato conosco. Passou uma moto aqui agora, mas entre em contato conosco, vai ser um prazer ajudar vocês aí na gestão pública. Tá? Meu nome é Felipe Dias, sou especialista em gestão pública, compras governamentais, e será um prazer ajudá-lo. Hoje é 24 de janeiro, agora às 18h20 aqui em Mato Grosso do Sul. Desejo a todos um ótimo final de semana, paz e sucesso para todos.